Saudações, seja muito bem-vindo à Coder Arena, Marcos aqui, e esse é mais um vídeo da nossa série sobre Kubernetes. Nos últimos 2 vídeos dessa série eu te mostrei como subir um cluster Kubernetes localmente e como utilizar dentro desse cluster imagens buildadas localmente na sua máquina, ou seja, sem a necessidade de utilizar um repositório remoto. Hoje eu vou te apresentar uma ferramenta que pode ser utilizada para gerenciar esses clusters que você tem localmente e também para gerenciar os clusters que você tem aí em ambiente produtivo, como por exemplo na AWS EKS. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e a ativar o sininho para que sempre que um vídeo novo sair, o YouTube possa te notificar. Já aproveito para te deixar um convite. Se você gostar desse vídeo ao final, você pode deixar o seu gostei, porque isso ajuda muito a divulgar o trabalho que nós estamos fazendo por aqui. E se você quer saber de outros conteúdos que nós ainda não abordamos, você pode ficar à vontade para sugerir nos comentários. Eu vou fazer o possível para ler todos eles e sempre que possível também eu vou trazer aqui para o canal em forma de vídeo, certo? Eu estou aqui no site oficial do K9S. O K9S ele é uma UI baseada no terminal para interação com seus clusters de Kubernetes. O objetivo é tornar mais fácil a navegação, a observação e o gerenciamento de aplicações que utilizam Kubernetes. Como que o K9S funciona? Ele observa continuamente o seu cluster em busca de modificações, de alterações e te traz essas informações atualizadas através de uma UI amigável. O K9S é tão simples e tão poderoso que ele foi recomendado pelo Radar da Tecnologia no seu volume 22, que é um radar produzido pela ThoughtWorks, uma das empresas mais respeitadas em termos de tecnologia. Ela conta com mentes como, por exemplo, a de Martin Fowler dentro do seu conselho tecnológico. O K9S permite executar tudo o que você seria capaz de executar através do kubectl. Mas fica aqui o alerta, né? Utilizar ferramentas iterativas para alteração manual em tempo real ainda é considerado uma prática questionável. Mas para fins de observação, essa é uma ferramenta excelente. Como que é o processo de instalação? Aqui no site do K9S, você pode vir aqui na opção Installation e aqui você vai ver que tem opções disponíveis para Mac, para Linux e também para o Windows. É muito simples a instalação. Eu estou no Mac e a instalação foi feita através do Homebrew. Eu já fiz a instalação previamente para mostrar para vocês o funcionamento dessa ferramenta, mas você, se não instalou ainda, pode ficar à vontade para instalar, é bem simples. O K9S ele é uma ferramenta muito rápida, muito veloz, e ele é rápido porque ele foi escrito em Go, então é uma ferramenta que foi escrita em Go para interação com o seu cluster. Qual que é a grande vantagem de utilizar uma ferramenta como o K9S? A grande vantagem aqui é que você não precisa de configuração nenhuma, ela é zero configuração inicial. Tudo que você precisa fazer é instalar a ferramenta e ela já vai estar pronta para uso. Isso é possível graças à inteligência da ferramenta para interagir com as configurações de Kubernetes que você já tem na sua máquina. Ou seja, baseado nas configurações de Kubernetes que você tem aí na sua máquina, ela consegue identificar quais são os clusters disponíveis que você tem e consegue inclusive verificar ali qual que é o cluster que está ativo e te dá a permissão de interagir com esses múltiplos clusters de forma muito simples com o K9S. Bom, sem mais delongas, eu já tenho um cluster em execução, eu subi um cluster utilizando o Kind e já subi alguns recursos para a gente conseguir visualizar melhor como é que é a dinâmica dessa ferramenta. Para isso eu vou vir aqui fazer um docker ps --format para a gente ver que eu já tenho um cluster com Kind em execução e esse cluster é composto por 3 workers e um control plane com mapeamento de portas para 32.000 no meu localhost 80. Se você já assistiu os vídeos anteriores dessa série, você já deve ser capaz de subir um cluster como esse localmente, inclusive de usar imagens que são buildadas localmente para subir aplicações dentro desse cluster e utilizar o K9S para fazer a observabilidade disso. Se você não assistiu, eu te convido a assistir, eu vou deixar os links no card e aqui na descrição do vídeo também. A inicialização do K9S, como é uma ferramenta que utiliza uma sessão de terminal, é através da CLI. Então eu posso vir aqui e digitar K9S, o "-n" é o namespace, eu posso especificar um namespace, e aí eu vou passar aqui um all, porque eu quero todos os namespaces.
Quando eu der aqui o meu Enter, ele vai abrir para mim a interface do K9S. É muito rápido, aqui na minha máquina ele até demorou um pouquinho para abrir, acho que tem muita coisa rodando, mas em geral ele é muito rápido. Aqui ele já me traz algumas estatísticas iniciais e ele tem vários comandos. Você pode ver que na parte de namespaces eu já consigo navegar aqui entre todos os namespaces e o namespace default, que ele já identificou aqui para mim. Eu não vou conseguir num vídeo só abraçar todos os recursos que o K9S te oferece, porque seria a mesma coisa que tentar abraçar todos os comandos possíveis que o kubectl te oferece. Então, eu vou passear aqui pelos principais e eu te convido a fazer a instalação dessa ferramenta, que é muito simples, para você desvendar aí os outros recursos, que são bastante. Então, eu tenho quase certeza que quando a gente concluir o vídeo aqui, eu provavelmente não vou ter conseguido abordar 20% do que essa solução, do que essa ferramenta pode te oferecer. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui, eu vou apertar Ctrl A e ele me traria aqui todos os alias disponíveis para os recursos do Kubernetes. Então, se você der uma navegada aqui, você vai ver quais são as entidades e qual é que é o alias dessa entidade dentro do K9S para fazer a navegação. Então, eu consigo ver grupos, eventos, endpoints, diretórios, deployments, daemon sets, consigo ver grupos, ingresses, consigo ver jobs, limit ranges, enfim, todos os recursos que o Kubernetes pode te oferecer, eu consigo acessar aqui através dos alias. Então, eu consigo ver facilmente qual que é o comando para acessar um determinado recurso. Vamos pegar aqui, por exemplo, o config map. Eu vou até filtrar aqui. Para filtrar, eu pressiono barra e aí eu consigo filtrar aqui, ó, config map. Acabei de filtrar aqui, dentro dos eles ele mostrou o config maps. O recurso é o config maps, mas eu consigo acessar o config maps através de todos esses comandinhos aqui separados por vírgula. Para isso, de novo, shift 2 pontos, é o modo de comando do K9S. E aí aqui eu vou digitar ó, cm. Ele vai me levar para os config maps disponíveis. Então eu tenho aqui um config map do Kubernetes Dashboard, do kubelet config, eu tenho aqui o kubeproxy, enfim, eu tenho todos os config maps disponíveis no meu namespace ou em todos os namespaces, que é o nosso caso aqui, para a conferência. Se eu clicar aqui, por exemplo, no Local Path Storage, que é um config map utilizado pelo Kind, eu vou conseguir ver quais são as definições que existem aqui dentro. Vamos tentar pegar um outro aqui, o dashboard, tem aqui o kube, olha só, você vai ver que eu consigo acessar as configurações que ele tem dentro do config map. Um outro recurso que a gente pode ainda conferir aqui são os cron jobs. Então para isso eu vou digitar aqui ó, cj, poderíamos olhar de novo nos alias até você memorizar alguns desses comandos. A maioria aqui você vai memorizar no dia a dia praticando, mas eu já sei que cj é cron job. Cliquei aqui no cron job, ele vai me mostrar que eu não tenho nenhum, mas se você olhar pelos headers aqui, você vai ver qual que é o schedule desse cron job, se ele está suspenso ou não, se ele está ativo ou não e quando foi a última execução desse cron job. Então eu já consigo ver aqui todos os cron jobs, eu não tenho nenhum aqui no meu cluster, por isso não aparece nada. Uma próxima entidade aqui que você vai ver muito trabalhando com Kubernetes são os deployments. Para isso eu posso digitar aqui dp, dar um enter e eu já consigo ver aqui os deployments. Então eu tenho aqui um deployment de details, de product page, rating, 3 deployments de reviews e eu tenho aqui o metric service, dashboard, enfim, eu tenho alguns deployments aqui dentro. E aí para acessar eventos, EV, então os eventos são os eventos disparados pelo seu cluster, enfim, no momento de réplica sets, quando você está fazendo autoscale, enfim, todos esses eventos que o Kubernetes dispara na hora de criar, startar um pod, na hora de fazer o pull de uma imagem, todas essas ações geram eventos no Kubernetes e esses eventos caem todos aqui dentro do Events. Você consegue conferir qual que é o nome do evento, o namespace, qual que é a razão desse evento, né? Então aqui, por exemplo, ele teve um evento de scale réplica set. Isso foi aplicado no reviews V1. E aí você tem os eventos possíveis aqui dentro, tá? Isso é muito bom para observabilidade, porque, por exemplo, quando uma imagem não consegue ser puxada, né, para dentro do cluster, ele aparece aqui o evento de erro. Quando por algum motivo o seu autoscale não funciona, imagina que você tem um pod e dado um número X de CPU, você quer escalar, né, você quer aumentar a quantidade de pods. Esse evento de autoscale apareceria aqui para a gente e se ele não conseguisse, a razão também do erro apareceria aqui. Uma outra entidade que a gente vai acabar
vendo muito trabalhando com Kubernetes são os ingresses para conferir acesso, né, ingresso de requisições dentro do nosso cluster. Para acessar os ingresses ING, então shift _ING, e aqui ele vai me mostrar todos os ingresses. Então ele vai mostrar qualquer classe desse ingress, o host, o endereço e a porta. Eu não tenho aqui um ingress configurado, mas se eu tivesse, enfim, ele viria com essas informações aqui. Uma outra entidade também que você pode ter no seu cluster, nós vamos com certeza falar sobre ela em um outro vídeo, é os limites. Os limites trazem para nós informações sobre delimitação de recursos dos seus pods, né, por namespace. Então você consegue ali definir um valor padrão de memória e CPU para qualquer pod que subir e um valor padrão de limite para esses pods em termos de memória e CPU. Então, quando um pod é criado, você dá ali para ele uma memória e um CPU inicial, que é o request, e aí quando ele começa a processar, começa a trabalhar, você pode definir um limite. Olha, esse pod ele é permitido que ele vá até um determinado percentual de CPU, até um determinado X de memória. E isso fica configurado a nível de namespace e por default você consegue fazer essa configuração aqui. E aí você confere essa sua definição dentro do limit ranges. Outra entidade que nós temos aqui, que não chega a ser uma entidade, mas é uma operação extremamente corriqueira. Eu vou apertar aqui, apertei a tecla o número 1 para acessar aqui o namespace default. Uma outra operação muito rotineira é a conferência de logs. Normalmente você vai ter aí uma ferramenta para gerenciar logs das suas aplicações, especialmente se você estiver trabalhando no Kubernetes, né, para fazer tracing, para fazer debug, t-shoot, enfim, você vai precisar de logs e esses logs precisam estar centralizados para você conseguir fazer análises posteriores. Você vai usar, por exemplo, um Prometheus da vida, você vai utilizar um Elasticsearch, né, com Kibana, por exemplo. Enfim, você vai ter alguma ferramenta para centralização de logs. Mas via K9s, assim como no próprio kubectl, você consegue acessar os logs de um determinado pod. Para isso, é tão simples quanto pressionar a tecla L. Essas teclas aqui, elas são teclas de atalho, então todas as teclas que você vê aqui, a combinação é exatamente as teclas que você vai precisar usar. Então eu vou aqui selecionar o RatingsView e vou pressionar o Describe, por exemplo. Então quando eu pressionar aqui o Describe, ele vai me mostrar qual que é a especificação desse deployment. Então eu tenho aqui qual que é o estado dele, como que tá os volumes, né? Quais são os volumes que ele tem disponível. Eu consigo ver aqui qual é a tolerância, eu consigo ver os eventos disparados, né, no ciclo de vida desse meu pod. Então eu consigo ver aqui que ele primeiro atrelou esse meu pod a um worker, né, e ele pegou o worker, aqui o local worker. Então eu tenho 3 workers, ele pegou esse local worker aqui, fez o pooling da imagem, baixou a imagem com sucesso, criou o container e iniciou o container. Então ele registra os logs de evento desse deployment, né, desse pod, e aqui mais acima eu tenho outras informações adicionais, então qual que é a porta, o host, qual que é a imagem, enfim, você tem N outras informações para conferir, tudo isso com um describe, e aí o describe é apenas pressionando a tecla D. Se você quiser acessar o shell, você pode pressionar S, que você já tem acesso ao shell do seu pod. Então vou vir aqui dar um ls-la, por exemplo, e eu já consigo ver aqui que essa é uma aplicação criada com o Node.js. Eu tenho aqui o Node Modules, o package.json, o ratings, e aí para sair é só apertar Ctrl D, eu já saio ali do shell, e para verificar os logs dessa aplicação, eu pressiono L, olha aqui, ó, né? Eu só preciso pressionar o L. Quando eu pressiono o L, ele já me mostra aqui quais são os logs. Só tem um log que é o log de start da aplicação, mas eu posso pegar um outro aqui, o Product Page, apertar L, ele vai me trazer outros logs aqui. E aí eu posso passear pelas aplicações e apertando L para ver os logs. Um recurso muito bom dessa parte de logs, além da limitação de tempo, então você pode pegar todos os logs dos últimos 1 minuto, 5 minutos, dos últimos 15 minutos, da última 1 hora, e tudo isso através desses atalhos numéricos que você tem aqui. Mas uma das coisas que eu mais gosto na parte de logs do K9s é a possibilidade de fazer busca. Então, vamos pegar aqui uma palavra-chave, default, né? Então, eu vou vir aqui, vou apertar barra, exatamente como eu faria em qualquer outro contexto aqui do K9s, e vou digitar default
host. Quando eu digito default host, ele filtra para mim só aquelas informações que tem o default host. Um outro ponto interessante, aqui não vai dar para mostrar, mas quando você tem aplicações que estão em produção ou que estão recebendo requisições, estão gerando logs um atrás do outro, esses logs eles vão aparecendo na tela aqui de logs, você consegue ver em tempo real os logs aparecendo, eles sendo emitidos para o terminal. Só que às vezes para um acompanhamento isso pode ser ruim, porque os logs vão descendo muito rápido um embaixo do outro, e aí você não consegue ver, você não consegue nem terminar de ler um log e ele já está passando para o próximo e ele vai fazendo esse auto-screw automático. O auto-screw ele é configurável, você pressionando a tecla S, você desliga o auto-screw e ele para. E aí uma outra configuração que eu uso bastante também é a configuração de fazer o wrap, né, desse texto. Então imagina aqui, por exemplo, esse log que é enorme e eu quero, por exemplo, ver todo esse conteúdo. Eu tenho a opção de apertar a setinha para o lado ou eu posso apertar o W e ele já vai me mostrar todo o conteúdo do log. Um outro recurso que eu também gosto muito na parte de logs é apertar a tecla F. Ele vai me abrir o full screen e eu consigo ver só os logs aqui sem necessariamente ficar observando os outros comandos. E tudo isso ele vai te mostrando aqui que está habilitado o auto-scroll, se o full screen, se o timestamp e se o wrap está on ou off. O T aqui vai fazer um toggle no timestamp, que é o momento em que aquele log saiu. Então você consegue ver aqui, você faz essa alteração apertando o T. E além disso, você tem a opção de fazer o clear, você pode fazer copy, você pode marcar um log, você pode salvar, enfim, você tem várias operações possíveis aqui, tá tudo na tela para você. Eu vou apertar ESC aqui para eu sair dos logs, e agora nós vamos ver um outro cara que são os namespaces. Então a gente tem aqui, a gente viu que, eu selecionar o 0 aqui de novo, aqui eu tenho mais de dois namespaces. O que acontece? Por padrão, o K9S ele vai subir todos os namespaces, né, a possibilidade de você selecionar todos os namespaces, e ele vai pegar o default, porque é default do Kubernetes, então ele já vai trazer esse namespace configurado. Porém, se você tem outros namespaces disponíveis no seu cluster, você pode manualmente adicionar esses namespaces ao seu arquivo de configuração do K9S, e a gente vai ver ele mais para o final. E aí ele aparece aqui na lista de atalhos. Então você tem lá, por exemplo, um namespace staging, um namespace de produção, um namespace de teste, enfim, você pode ter N namespaces e para isso você vai anexando um aqui embaixo do outro e vai navegando através das teclas de atalho numérico. Para ver os namespaces, eu consigo vir aqui, Shift 2 pontos e apertar um NS. Ele vai me mostrar quais são os namespaces disponíveis. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o namespace do Kubernetes Dashboard. Vou clicar nele aqui. No momento em que eu acessei esse namespace, eu disse explicitamente para o K9S que esse é um namespace existente que eu vou interagir com ele. Quando eu faço isso, o nosso K9S ele vai ajustando, né, a ordem desses namespaces aqui dentro para mim. E à medida que eu vou acessando, ele vai indexando cada um desses namespaces para que posteriormente eu possa acessar só com uma tecla de atalho. Eu vou voltar lá no NS de novo, você vai ver que tem um namespace aqui chamado kubepublic. Esse kubepublic, ele não foi acessado ainda. Quando eu acessar ele aqui, ó, ele vai indexar aqui o kubepublic. E aí imagina que eu quero voltar lá para o Kubernetes Dashboard. Eu vou apertar aqui a tecla 2 e ele volta para o Kubernetes Dashboard. Essa ordem ela pode ser rearranjada por você, sem nenhum prejuízo, para que você deixe da forma mais confortável possível para o seu dia a dia. Outra coisa que eu consigo fazer aqui ainda imagina que estou nos pods, eu posso apertar espaço, seta para baixo espaço, seta para baixo espaço, seta para baixo espaço. Eu acabei de selecionar 4 pods, e aí eu posso deletar esses pods para ele levantar um novo, eu posso editar, eu posso, enfim, eu posso fazer operações em massa em cima desses pods aqui. Não é o que eu quero fazer nesse caso, então nós não vamos seguir com essa operação. Aqui eu ainda tenho a possibilidade, vou apertar Shift C. Então eu estou ordenando aqui os meus pods por uso de CPU. Vou apertar Shift M e agora eu estou ordenando por ordem de uso de memória. Então eu já tenho aqui na tela CPU e memória. Óbvio, para ter isso no meu cluster local eu tive que instalar no meu cluster o Metric Service Server do Kubernetes. E por isso eu já consigo ver inclusive aqui CPU e memória do meu Node, tá? E aí um outro recurso que a gente pode ver e vamos ver com bastante frequência são os próprios pods. Eu já estou aqui, mas se eu não tivesse, o acesso poderia ser feito com Command PO. Um outro
recurso que o K9s nos oferece é a possibilidade de observar o estado do nosso cluster a um nível mais superior. Para isso, ele tem um comando chamado pulses e a abreviação PU. Quando eu acesso aqui, ele me mostra os deployments, ele me mostra os replica sets, os stateful sets, os daemon sets, que a gente tem 2, os pods, eu tenho 24 pods, os eventos, quantos eventos estão com falha, os jobs, volumes de persistência, CPU, uso de CPU e o uso de memória. Então essa é uma visão geral do meu cluster e é muito útil aí quando você trabalha com múltiplos clusters, por exemplo, e aí você acaba precisando dessas informações, não a nível individual de pod ou de deployment, mas uma visão um pouco mais geral a respeito do teu cluster. Um outro recurso que no gerenciamento de um cluster Kubernetes você vai eventualmente acabar utilizando bastante são os role binds, né? Então, os rolling binds, eles são recursos que você provavelmente vai acabar utilizando bastante. Eu apertei 0 aqui para pegar todos os namespaces e você vai conseguir ver aqui qual que é o tipo, se é usuário, se é grupo. Você vai ver aqui para quem que ele está atribuindo, enfim, qual que é os subjects dessa rolling bind. Então, você consegue ver tudo isso a nível administrativo, né, de uma forma visual mais agradável, e aí você consegue inclusive fazer a navegabilidade aqui dentro procurando pelas entidades que te interessarem. Outro cara que você vai acabar utilizando bastante são os secrets, né? Com sec aqui eu já consigo acessar. Os secrets é onde você armazena as suas credenciais que ficam criptografadas, ficam seguras, né? São as suas variáveis de ambiente. Por exemplo, senha e usuário de acesso a banco de dados ficaria dentro de um secret aqui dentro. E aí você consegue navegar por esse secret. Se eu selecionar qualquer secret aqui, eu vou pegar, por exemplo, o Review Token. Você vai ver que eu tenho o token aqui. Um outro cara que você também vai interagir muito são services. Então você tem services para acessar um grupo específico de pods, né? Então você pode ter um service que vai expor uma porta ou vai expor o acesso através do nó. Então, a gente fez isso no último vídeo, nós configuramos não um cluster IP, mas nós criamos um service do tipo Node Port e apontamos para o nosso localhost na porta 80. É aqui que esses services ficam agrupados e aí você consegue ver que para cada um dos meus deployments eu tenho um service que responde e eu tenho aqui quais são as portas, as respectivas portas que esse service tá ouvindo, né? Além disso, eu tenho a possibilidade de tirar um raio-x de algumas entidades. Por exemplo, para isso eu posso digitar X-ray ou espaço, a entidade. Eu vou pegar aqui pods e quando eu faço isso, ele me mostra toda a cadeia de dependência. Então ele vai me mostrar os recursos, no caso são os pods, e as dependências que estão vinculadas a esse recurso. Então você pode ver aqui que eu tenho o details V1, que depende de um service, que tem ali um details token, que é uma secret, na verdade. Então você tem aqui o container, você tem um raio-x, né, de dependência do seu cluster. E eu consigo fazer isso também para deployments, tá? Então vou fazer aqui um deployment. E aqui eu consigo ver o deployment, eu consigo fazer para service. Então, digitei aqui errado, XSVC, consigo fazer para service, eu consigo fazer para algumas entidades específicas. E para sair do K9s, eu poderia vir aqui e fazer um key minúsculo ou maiúsculo, ou o próprio kit, e eu já consigo sair do K9s. Aqui no K9s eu ainda tenho a possibilidade de verificar os nodes. Para isso eu digito aqui nodes, e ele vai me mostrar quais são os nodes que eu tenho disponível nesse cluster. Nesse cluster eu tenho aqui o Node Master, que é o Control Plane, e eu tenho os Workers. Então tem o Worker 2 e o Worker 3. A gente consegue ver ainda o uso de CPU e memória, e eu consigo ver aqui também os detalhes desse nó. Se eu clicar aqui no D de Describe, ele vai me mostrar aqui quais são os detalhes, as informações adicionais, eventos, aquilo que a gente já conseguiu ver ali nos pods, só que agora informações pertinentes ao nó. Então você consegue ver tudo aqui, o uso, enfim, de memória e CPU dentro desse nó. Então, quais são os serviços que fazem parte desse nó. Você consegue ver os recursos que estão alocados aqui dentro e a relação de eventos. Vou voltar aqui nos pods.
Se ainda no comando aqui eu posso digitar, por exemplo, pods e eu posso passar já o namespace depois do espaço que eu quero verificar. Então ele já me traz aqui os pods que fazem parte do namespace default. Um outro recurso muito interessante do K9s, e é uma boa prática fazer isso, é acessar o cluster no modo read only. De novo, fazer interações, fazer modificações em tempo real no ambiente produtivo, usando uma ferramenta iterativa como o K9s, por mais simples que seja, não é uma prática recomendada. Então, por uma questão de boa prática, sempre que você for acessar um namespace ou os recursos do seu cluster, é recomendado você usar a flag "-read only". Ela entra no K9s no modo read only, ou seja, se eu selecionar, por exemplo, esse details v1 e pressionar Ctrl D para deletar, você vai ver que eu nem consigo, ele nem aparece mais aqui para mim nas especificações de comandos. Se eu voltar aqui, sair de novo e voltar a entrar no meu cluster, vou acessar aqui o default, como a gente fez, já voltou a aparecer para mim o Ctrl D. Então, o comando, a flag "-read only", ela só permite que você faça operações de leitura em cima do seu cluster. Então, sempre que você for iniciar o kind, é recomendado, é uma ótima prática você iniciar no modo de read only, apenas no modo de leitura. Mas onde é que estão essas configurações do K9s que eu falei no começo do vídeo? Eu vou acessar aqui um code.k9s, ele tem uma pastinha no meu diretório raiz. Quando eu abro aqui, eu vou ter basicamente dois arquivos. Um desses arquivos é um arquivo chamado skin.yaml. Na própria documentação você consegue ver quais são os parâmetros desse arquivo, mas basicamente ele vai definir quais são as cores, né? O tema do seu terminal. Eu estou usando aqui o Drácula, que é um tema que eu gosto muito, então eu já tenho essas definições salvas aqui. Você também consegue acessar esse arquivo na documentação. Além disso, eu consigo criar um arquivo de alias. Todos esses comandos que eu mostrei no K9s são alias. Você consegue criar alias. O que é um alias? Um alias é qualquer instrução que você consiga executar via command, né? Então você vai pressionar Shift 2 pontos e vai digitar alguma coisa, ele vai fazer uma operação em cima do cluster para você. E aí eu também consigo criar hotkeys, né, que são teclas quentes. Teclas quentes são teclas como, por exemplo, a que a gente acabou de ver, o Ctrl D. Quando eu pressiono Ctrl mais D, eu estou pedindo para o K9s deletar um recurso específico. Você pode ter outros tipos de hotkeys, né, de teclas quentes, e você consegue configurar aqui via arquivo YAML. Essa documentação contempla tudo isso. Então imagina que você, por exemplo, quer criar uma tecla de atalho quente que vai te levar ali, por exemplo, para os logs da aplicação, filtrando por aqueles que contêm o status code 500. Você pode criar um hotkey para isso e ele fica acessível para você sempre que você startar a sessão com o K9s. Aqui eu tenho um config.yaml. Esse arquivo ele é criado automaticamente quando você starta o K9s pela primeira vez. E aqui uma das informações mais importantes é o refresh rate. É a cada quanto tempo o K9s tem que bater no seu cluster para buscar as informações que estão sendo exibidas para você. O padrão é a cada 2 segundos e eu não vi necessidade de trocar. Eu tenho feito um uso massivo da ferramenta há bastante tempo e até agora eu não senti motivos, né? Não senti nenhuma situação, não percebi nenhuma situação em que fosse necessário alterar essa frequência. Então, se você entender que faz sentido para você, fica à vontade, é só alterar o número aqui para mais ou para menos. Aqui vai vir várias outras opções, não vou passar por todas elas, mas o mais interessante é onde está aqui os favoritos. O que são os favoritos? Né? Eu tenho aqui a configuração a nível de cluster, tá? Então ele tem aqui o cluster que nós utilizamos na Juntos, e eu tenho o segundo cluster que é o kind local, que eu criei aqui com vocês. Então eu consigo mudar a ordem aqui, e a ordem vai ser de 0 até a quantidade de namespaces que eu tiver para ele exibir para mim lá. Então, por exemplo, eu vou jogar o all para cima, o default no número 2, o Kubernetes Dashboard no 2, na verdade, né? Então o all fica no 0, 1, 2 e com a tecla 3 eu acesso o kube public. E qual que é a view ativa no momento, que são os pods no namespace all. Você consegue habilitar o shell do nó, especificamente. Por padrão vem como false, eu não ativo, nunca precisei, mas se você por algum motivo precisar interagir direto com o seu nó, você pode habilitar o shell do seu nó, ok? Aqui ele vai vir outras informações de CPU, memória, que por enquanto não vem ao caso para nós, mas esse é o arquivo de configuração, você pode passear por ele com mais calma posteriormente.
Além do K9s, existem outras alternativas de mercado para fazer gestão de cluster Kubernetes. Duas muito famosas é o K8s Lens, né, que é uma ferramenta de interface gráfica para você interagir com o Kubernetes. Então é uma aplicação mesmo que você vai instalar na sua máquina e ele vai te mostrar ali os seus workloads, nodes, informações do cluster, configuração, storage. Ele vai te mostrar muitas informações aqui de forma visual. Se você vir aqui, a gente tem nessa outra aba o Octante, que também é uma outra alternativa para gestão e visualização de workloads em cluster Kubernetes. Também é uma aplicação que você vai instalar na sua máquina. Ambas vão olhar para as definições que você tem no local de Kubernetes, assim como o K9s, mas essas duas são ferramentas de UI, são ferramentas que você vai instalar na sua máquina e vai startar elas exatamente como você faz com o VS Code. Uma outra solução ainda disponível pelo próprio Kubernetes é o Kubernetes Web UI Dashboard. Essa é uma ferramenta que eu tenho visto pouco uso. As pessoas que eu conheço e que trabalham com Kubernetes não utilizam o Kubernetes Dashboard, mas é uma ferramenta que está disponível para você utilizar. Eu já fiz o setup dela, inclusive, aqui na máquina para mostrar para vocês. As outras duas eu não instalei. E ela também, você starta dentro do cluster e ele sobe ali as informações do seu cluster. Bom, para fazer, os links dessas ferramentas vão estar na descrição aqui do vídeo, mas para a gente ver como que é, por exemplo, o Kubernetes Dashboard, deixa eu só fechar aqui. Então a gente vai fazer um token, nós vamos pegar aqui um token do nosso cluster atual, vou dar um eco nesse token, vou copiar. Aqui dentro eu vou executar um kubectl proxy para expor o acesso no meu localhost, então está ali na 8001, localhost 8001. Eu já tenho aqui, ele vai me direcionar para o login, eu vou passar o token que eu já tenho e fazer o sign in. Você vai ver que eu tenho aqui várias informações, quais são os clusters, eu posso pegar todos os namespaces, na verdade, né? Tenho aqui quais são os meus workloads, daemon sets, deployments. Então, eu tenho várias informações aqui de forma visual no Kubernetes Dashboard. Bom, você tem acesso aos services, aos config maps, volumes persistentes, secrets. Você tem acesso a uma infinidade de recursos aqui dentro. Eu, particularmente, prefiro o uso do K9s porque ele mantém a sessão no terminal. É uma aplicação extremamente rápida e ela me traz uma leveza de trabalho no dia a dia muito grande, sem contar que ela dispensa a necessidade de uma autenticação e de manter um processo no meu terminal com o kubeproxy ativo. Então, por uma questão de gosto, eu prefiro utilizar aí o K9s e ele se sobressai em relação a todas essas três outras opções que eu acabei de mencionar, porque ele não exige nenhum carregamento visual, então ele não vai trazer para você uma aplicação que você tem que instalar e abrir e executar, ele não vai pedir para você manter um processo no terminal aberto e abrir uma aba no Chrome para acessar, e ele é uma ferramenta muito mais rápida. Enfim, eu gosto de ferramentas que trabalham mais num nível de CLI, como é o caso do K9s. Existem outras opções de mercado, mas eu particularmente não conheço nenhuma que seja tão eficiente, tão rápida e tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa quanto o K9s. Então já faz parte do meu dia a dia, não troco por nenhuma outra. E você tem aí, óbvio, por uma questão de gosto, você tem essas outras três opções que você pode utilizar. Bom, como você pode ver, o K9s é uma ferramenta muito simples e muito poderosa para a gestão de clusters Kubernetes. Mas todo esse poder e toda essa simplicidade não isentam você de conhecer minimamente as instruções com o kubectl. Conhecer o kubectl vai agregar muito para o teu conhecimento, né, para a tua experiência e para o teu domínio de Kubernetes. Então não se abstenha de conhecer mais da CLI do Kubernetes só porque existe uma ferramenta que facilita o uso no dia a dia. A ideia da ferramenta é facilitar o gerenciamento de clusters e não substituir o kubectl. Se você gostou do vídeo, eu te convido a deixar o seu gostei aqui. De novo, isso vai nos ajudar muito na divulgação do trabalho que nós estamos fazendo. Se você não gostou, pode deixar nos comentários suas sugestões, suas críticas, que num próximo vídeo eu prometo tentar corrigir todas elas e, quem sabe, conquistar o teu gostei. Não deixe também de comentar a respeito da ferramenta do K9s, o que você achou do K9s,
Se você conhece outras alternativas que você utiliza no seu dia a dia e que você gosta muito mais do que o K9S, fica à vontade para falar sobre ele. É a minha opinião sobre o K9S, tá? Então tem muito a ver com as minhas preferências. Eu adoro essa ferramenta, sou um grande apaixonado por ela. E se você começar a utilizar no seu dia a dia, eu duvido que você também não se apaixone pelo poder e pela facilidade que ela te confere no meio das várias operações que você tem que fazer com o cluster no dia a dia. Sinta-se à vontade para deixar suas dúvidas também. Eu te deixo um forte abraço e até a próxima.